A corrida de Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Bélgica de 2025 foi um dos momentos mais emblemáticos da temporada, não por uma vitória ou pódio, mas pela forma como ele reagiu ao caos da chuva, a frustração da classificação e as decisões polêmicas da direção de prova. Spa-Francorchamps, como sempre, foi um palco imprevisível. A chuva, que parecia uma ameaça distante no início da semana, caiu com força poucas horas antes da largada, transformando a pista em um campo perigoso de visibilidade quase nula. O início da prova foi adiado por mais de uma hora, com carros alinhados nos boxes e mecânicos encostados nos pneus, aguardando um veredito da FIA. Quando finalmente os motores rugiram, foi apenas para seguir o safety car por algumas voltas, em um cenário de insegurança generalizada. Hamilton, que largaria do pit lane após troca de componentes na unidade de potência, já demonstrava impaciência no rádio. Ele via uma oportunidade se formando. Sabia que, se a chuva cessasse no momento certo, ele poderia usar sua experiência para sair da lama com pontos importantes. Quando a bandeira verde enfim foi liberada, a pista ainda estava muito molhada, mas a chuva tinha cessado. Hamilton começou sua corrida em desvantagem total. Era o último do grid, partindo dos boxes com um carro que vinha enfrentando dificuldades para encontrar equilíbrio e tração em condições de pista molhada. Ainda assim, logo nas primeiras voltas, ele foi ultrapassando rivais com agressividade e controle. Superou Sol, Colapinto, Sainz e Hülkenberg em um ritmo constante, mesmo com o spray prejudicando a visibilidade em trechos críticos como a reta Kemmel e a curva Blanchimont. Enquanto os pilotos mais à frente hesitavam, Hamilton começava a arquitetar uma corrida de recuperação clássica. O ponto de virada foi a leitura da pista. Na volta 11, Hamilton foi um dos primeiros a ousar. Entrou nos boxes para colocar pneus slicks enquanto o traçado ainda estava úmido. A aposta era arriscada. Um erro ali poderia jogar todo o esforço fora, mas ele confiava em sua sensibilidade com o carro. A pista estava secando em algumas áreas e, como tantas outras vezes na carreira, ele foi quem tomou a iniciativa. A estratégia funcionou. Enquanto outros pilotos perdiam tempo com intermediários gastos, Hamilton passou a ganhar segundos por volta. Seu ritmo melhorou drasticamente. O carro da Ferrari, que havia se mostrado instável nas sessões anteriores, parecia mais equilibrado no momento em que a borracha slick entrava no jogo. Com cada volta, Hamilton se aproximava do top 10. Passou Gasly com autoridade, depois brigou com Tsunoda e Magnussen. Era o tipo de pilotagem que lembra os velhos tempos de domínio, quando a chuva servia de equalizador entre carros potentes e medianos, e a diferença era feita pelo talento. Em Spa, 2025, não foi diferente. A essa altura da corrida, Oscar Piastri já liderava com certa tranquilidade, com Lando Norris em segundo e Charles Leclerc tentando manter distância de Max Verstappen. Hamilton, por sua vez, havia saltado para sétimo lugar, e o mais impressionante era a constância. Enquanto pilotos como Russell, Albon e até o próprio Leclerc tinham momentos de oscilação com a aderência, o heptacampeão parecia saber exatamente onde pisar, como tracionar e onde frear. Mesmo com todas as adversidades técnicas da Ferrari naquele fim de semana, atualizações de suspensão que não funcionaram como esperado, dificuldades de setup e perda de tempo no Q1, ele entregava uma corrida de recuperação digna de aplausos. A comunicação pelo rádio deixava claro que, mesmo ainda incomodado com o atraso da largada e com o comportamento errático da pista, Hamilton estava completamente concentrado em buscar o máximo. No final da corrida, já consolidado em sétimo lugar, não havia mais margem para atacar os pilotos à frente, mas também não havia quem o ameaçasse atrás. Era uma posição sólida, conquistada com méritos, e mais do que isso, um resgate simbólico de sua confiança em meio a uma temporada instável. Depois da bandeirada, Hamilton foi eleito o Driver of the Day, escolha quase unânime entre os fãs. Não foi uma vitória, mas representou um retorno ao protagonismo em uma corrida onde muito poderia ter dado errado. Nos bastidores, o britânico não escondeu sua frustração com a direção de prova. Disse que o atraso da largada foi um exagero, que os pilotos podiam muito bem ter corrido sob aquelas condições. Para ele, a F1 se mostrou excessivamente cautelosa em um traçado que, embora perigoso, faz parte da essência do automobilismo. Ainda assim, não deixou que a crítica tirasse o foco da sua própria performance. Ele sabia que havia feito algo grande naquele domingo, talvez maior do que uma simples posição de chegada. Spa, para Hamilton, foi mais do que uma pista molhada e uma corrida atrasada. Foi a chance de mostrar que, mesmo com a idade avançando e com um carro que ainda não responde como ele gostaria, o instinto segue afiado. A chuva, como sempre, serviu de juíza. E ela decidiu premiar aquele que melhor a compreendeu. Hamilton não venceu a prova, mas venceu o domingo. Quando a bandeira quadriculada caiu,
o sétimo lugar tinha gosto de vitória. E talvez seja nessas corridas difíceis, onde o talento aparece mais do que os números, que Lewis Hamilton mostra porque é considerado um dos maiores da história da Fórmula 1.